Boa tarde, meu nome é Luciano Guimarães da Silva, matrícula 2011-107-0056. Eu sou aluno do CEDERJ Polo Paracambi, estou cursando a licenciatura em Química e a disciplina Ensino e Aprendizagem de Química 3. Nesse vídeo eu vou desenvolver a atividade do jogo Químico Nox. Boa tarde, estudantes, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência aos estudos que a gente iniciou na semana passada sobre o NOx, o número de oxidação dos elementos. Nós já vimos que as substâncias, os elementos, na verdade, eles têm para cada elemento a gente tem um determinado número de elétrons no estado fundamental, sendo que esse número de elétrons ele é variável. Alguns elementos têm a tendência a ganhar elétrons, outros têm tendência a perder elétrons, certo? E nesse jogo a gente vai, dentro do jogo, aprender e praticar o cálculo do número de NOx, ou seja, o número de elétrons na última camada desses elementos, através de um joguinho. Esse jogo ele contém 25 cartas, no caso 12 pares, e uma carta que sobra que é o Químico, o macaquinho mico, certo? E é o seguinte, vocês vão colocar todas essas cartas embaralhadas na mesa, de cabeça para baixo, e vocês vão, cada um, tirando uma carta, no sentido anti-horário, certo? Vocês vão tirando uma carta e até esvaziar a mesa. A última pessoa que tirar a carta vai iniciar a jogada. Como esse jogo funciona? Vocês vão precisar fazer pares entre uma substância, e nessa substância há um símbolo de interrogação em cima de um elemento, e a gente vai exatamente calcular o número de oxidação, ou o número de NOx, desse elemento que tem interrogação. Aqui, por exemplo, a gente tem o brometo de sódio. No caso do brometo de sódio, o NOx do bromo é -1. Então, aqui eu tenho um par. Se fosse o caso, eu poderia pegar esse par, estando na minha mão e na minha vez de jogar, e colocá-lo na mesa, certo? E dar a vez para o próximo jogador. Nesse sentido, o jogador é à sua esquerda, no caso. E como que a gente vai fazer esse cálculo de NOx? Aqui a gente tem um encarte de consulta ao conteúdo que vai estar com cada um de vocês, assim como também o encarte de regras do jogo. Mas o número de NOx a gente vai determinar sempre em função dos elementos que estão combinados. Alguns elementos têm NOx variável, outros elementos têm NOx fixo. Por exemplo, aqui no encarte de regras vocês vão ver que o NOx dos metais alcalinos é sempre +1, que é o grupo 1 da tabela periódica, e o grupo 2, referente aos metais alcalinos terrosos, tem NOx sempre +2. Então tem algumas questões, alguns NOx que são fixos, que vão servir para a gente como referência. Os halogênios, por exemplo, o grupo 17 da tabela periódica, eles têm sempre NOx -1 quando eles estão em um composto que não é oxigenado, ou seja, que não tem oxigênio. Perdão, gente, o trem está passando. Então, os halogênios, por exemplo, têm sempre NOx -1 em compostos sem oxigênio. E tem algumas outras características, como a gente pode ver nesse encarte. Por exemplo, o alumínio tem sempre NOx +3. Ai, tchau, trem. Alumínio tem sempre NOx +3. O bismuto tem sempre NOx +3 também. A prata tem sempre NOx +1. Então, essas características vão ajudar a gente a calcular o NOx do outro elemento. Lembrando que, por exemplo, em substâncias neutras, como o caso dessa aqui, a amônia, a soma dos NOx dos elementos aqui dentro é sempre 0. E cuidado, porque algumas substâncias não são neutras. Aqui a gente tem, por exemplo, um ânion, e a carga desse ânion é -1. Lembrem que íons são substâncias com cargas. Temos ânions com cargas negativas e cátions com cargas positivas. Como aqui é uma carga negativa, a soma dos NOx desses elementos não vai ser 0, vai ser sempre a carga equivalente dessa substância. Então, se a carga do permanganato é -1, a soma dos NOx desses elementos, do manganês, e desses 4 oxigênios, também tem que ser -1, ok? Então é assim que a gente vai determinar, seguindo esse encarte de regras, com esses elementos que têm o NOx fixo em determinadas condições, e com base neles a gente vai calcular o número de NOx do elemento que está faltando, ok? Então é isso, vocês vão colocar as cartas na mesa, distribuir para os coleguinhas, cada um tira a sua própria carta, a última pessoa a tirar a última carta inicia a jogada. Vai tentar montar pares na sua mão. Se você não conseguir montar o par, você vira para o seu coleguinha, à sua esquerda, com as cartas viradas para você, ele vendo somente as costas da carta, e ele vai tirar uma carta da sua mão, na sorte. Se formar um par, ele pode descer o par. Se não formar um par, ele espera, passa a vez para o próximo colega e assim por diante.
Quem conseguir baixar todas as cartas vence. Quem terminar o jogo com o mico na mão, perde. Tá certo? Estou aqui à disposição para tirar dúvida de vocês. E vamos começar o nosso jogo?